Lucas 15, verso 18, que diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Vamos mais uma vez no versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Fala, meu Deus, conosco através da tua palavra. Obrigado, Senhor, aleluia, pela presença de cada um aqui nesta tarde. E também, Senhor, obrigado pela vida dos internautas. Pai, que nós possamos, ó Deus, através da tua palavra, Senhor, alcançar vidas. Pai, que pessoas venham se render aos pés do Senhor, que diminua nós e o Senhor cresça na nossa vida. Faz morada em nós, meu Senhor. Guia, meu Deus, os nossos passos. Tudo aquilo que nós fizer, Senhor, que seja para a glória do teu nome. Fala conosco, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Vocês podem se assentar e agora ficar atentos à voz do Senhor. Aleluia, o Senhor já abençoou, já falou através dos louvores, tivemos as orações. Agora é o momento, aleluia, Jesus, que o Senhor vai falar conosco através da sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós acabamos de ler aqui, aleluia, algumas palavras ditas sobre, para o pai, pelo filho pródigo, a qual ele disse no versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu creio que naquele momento não foi tão fácil para aquele jovem tomar aquela decisão, porque quando ele chegou naquele estado que ele já estava ali, na decadência, estava longe do pai por alguns dias. A Bíblia não diz quanto tempo que ele estava longe, mas a Bíblia vai dizer que aquele jovem, ele pediu a herança ao seu pai. Ele queria aproveitar a vida. Ele queria conhecer um pouquinho do mundo. Aquele jovem, creio eu que naquele momento já tinha cansado daquela rotina, daquela vida de servir, de submeter à vontade do pai. E nós vemos que ele pegou a sua herança. E ele, com todo o seu dinheiro, com a sua riqueza, começou a esbanjar, começou a gastar tudo que ele tinha. E naquele momento ele tinha amigos, ele tinha companheiros, eles sorriam junto, brincavam. Só que teve um tempo, a palavra de Deus diz que nessa parábola, que o dinheiro acabou, se findou naquele momento. E agora aquele rapaz se encontra sozinho, abandonado. Porque quando você tem algo, muitos interessam, muitos querem ser seus amigos, muitos querem estar com você. Mas quando você não tem nada, quem será que vai ficar do seu lado? Aquele jovem, ele teve aquela escolha de ir, de sair naquele momento. O pai não prendeu. Ele teve a sua escolha e o pai somente deixou. Assim somos nós na casa de Deus. Nós não somos obrigados a estar aqui. Nós temos as escolhas, nós podemos escolher o que nós queremos. Nós temos livre acesso de ir e vir. Só que nós vemos que algumas escolhas podem nos levar a uma derrota, uma decadência muito grande. Dependendo de algumas escolhas, pode nos trazer angústia e tristeza para a nossa alma. Porque lá fora é uma felicidade passageira, é prazeres passageiros. Agora aquele jovem, ele tem uma decisão a fazer. Ele decidiu a sair, agora ele tem que decidir a voltar. Porque o pai não foi buscar ele, ele decidiu ir voltar.
em voltar, a retornar à casa do pai, porque ele sabia o caminho da casa. Assim é Deus. Nós sabemos o local, nós sabemos o caminho. E hoje o Senhor está dizendo: levanta e vem. Agora ele toma aquela decisão, depois que esbanjou tudo, ficou sem nada. Ele se levantou e foi para casa. Uma casa a qual ele já não tinha direito de nada mais, porque ele já tinha usufruído, ele já tinha esbanjado o que ele tinha. Ele não tinha direito, ele tinha pegado a sua parte. Então para ele aquele momento voltar não foi tão fácil. Só que ele lembrava, quando ele estava passando lá necessidade, fome, solidão, ele lembrava do pai. Ei, na casa do meu pai eu tinha de tudo. Na casa do meu pai eu tinha o de comer, o de vestir, eu tinha melhor roupa, sapato, até anel no dedo eu tinha. Ele começou a lembrar da vida que ele tinha na casa do pai. Aí ele olha, até os empregados da casa estão melhor do que eu. Agora aquele jovem, para sobreviver, estava cuidando de porcos, sentiu vontade de comer a comida dos porcos. Olha aonde leva algumas escolhas. Ele escolheu, achou que ia ter uma vida feliz, abundante lá fora. Mas agora ele estava sofrendo pela sua escolha. Mas, sobre todas as perguntas que vinham na sua mente, mas mesmo assim ele se levanta. Ele tomou coragem de ir até o pai. É um ato de coragem. Voltar não é para qualquer um, é para quem tem coragem, é para quem reconhece que sem Deus não é nada. E aquele moço agora, ele fala: olha, se não for o meu pai, eu vou morrer nessa situação. E ele levanta. A única coisa que ele tinha para carregar, creio eu, que era aquela roupa suja que ele estava usando, e um estômago que estava roncando, com fome, e uma angústia. E ele levanta e vai. E o mais lindo é que quando ele está vindo, o pai o vê, vai ao encontro dele, e aquele jovem é recepcionado pelo pai com um abraço e um beijo. O pai poderia ter outras atitudes. Agora você não vai entrar mais. Agora você gastou o que tinha. Eu não tenho mais nada para você. Não. Mas a ação do pai foi totalmente diferente. Ele demonstrou amor, preocupação, e se alegrou com a volta do seu filho. Ele agora recebe o seu filho com um abraço, um beijo, chama todos e fala: vamos fazer uma festa. O meu filho voltou. O meu filho estava morto, agora reviveu. Vamos nos alegrar. E que lindo ter uma atitude assim. É só para quem de verdade ama, para quem ama de verdade. E ainda mais, tirou aquelas roupas sujas
aquelas vestes velhas e colocou vestes novas. Colocou um anel no dedo, uma nova aliança. Que coisa mais linda. E ele fez um pedido para o seu pai: olha, eu não sou digno de ser chamado teu filho, porque eu pequei contra o céu e contra ti. Ele não queria ser chamado mais filho, ele queria só apenas ser um servo. Mas o seu pai o restituiu, devolveu tudo a ele, devolveu a posição que ele tinha de filho. Isso é o que o Senhor faz com aqueles que voltam para a presença de Deus. Ele te chama de filho, ele troca suas vestes, coloca um anel no seu dedo e te abraça e te beija. Enquanto muitos te abandonam, ele troca suas vestes. Muitos te rejeitam, coloca um anel no seu dedo. Pai jamais te rejeitará e te abraça e ele está de braços abertos esperando aqueles que se afastaram. E o Senhor restituiu aquela posição. Agora é chamado filho novamente. Não é fácil se levantar, mas precisa ter coragem e voltar. Reconhecer que só o Senhor é Deus, e além dele não há outro. E agora, o perdão de Deus foi grande para a vida deste filho. Só que nós vemos também, no mesmo texto, o Senhor vai estar falando sobre o irmão daquele que foi embora e voltou. A atitude dele, do filho mais velho. O perdão do pai revelou o que havia no coração do irmão, do filho mais velho. Ele ficou muito zangado por ver toda aquela festa. Ele ficou com raiva até mesmo do seu pai, porque ele dizia: pai, eu estou aqui e nunca recebi nada, nunca recebi uma festa para dar para os meus amigos. Mas ele não entendeu que o irmão dele havia morrido e voltou, tinha se perdido e voltou. Nós estamos aqui, meus irmãos, e nós precisamos nos alegrar quando uma ovelha volta aos braços do pastor. Nós não podemos ficar zangado, nós precisamos ficar felizes. E o Senhor tem perdão para todos, o Senhor tem bênção para todos, o Senhor tem salvação para todos. Louvado seja Deus. Em Lucas, no capítulo 15, no versículo 1, nós vamos ver que os fariseus e os escribas também criticavam a Jesus. Eles não compreendiam porque Jesus se assentava com os pecadores e com os publicanos. Ali eles incomodavam porque Jesus estava fazendo aquilo. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que ele veio para os doentes, para os pecadores, não para os sãos. Os escribas e fariseus, eles achavam que eles eram os bons, que só eles eram santos, só eles que cumpriam a lei. E Jesus,
Ele estava à procura de corações aquebrantados, corações com sede de Deus. Até Jesus foi criticado. Mas nós precisamos continuar firmes. Nós não podemos criticar, nós precisamos abraçar. Nós precisamos receber. E é o que o Senhor está dizendo para todos hoje que se afastaram, ou até mesmo está parado. Levanta-se e vem. Tome uma atitude, uma decisão. Tudo que for fazer precisa sair do acomodismo, decidir. Não é uma decisão fácil. É uma decisão com muita responsabilidade. Por quê? Porque você vai deixar o mundo, deixar todas as coisas, e não pode voltar para trás. E o Pai espera. Nós vemos que o Senhor usou Ezequiel, lá no capítulo 33, no verso 11. O próprio Deus vai dizer, através da vida de Ezequiel, que o Senhor não se alegra na morte do pecador. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, que eu vos o aliviarei. O refúgio é em Jesus, é na casa do Pai. A atitude perdoadora de Jesus, do Pai. Às vezes vai causar estranheza, pessoas não vão entender. Meu Deus, mas por que o Pai aceitou de volta? Ele saiu, se divertiu, gastou tudo que tinha. E o Pai o recebeu novamente, como se não tivesse acontecido nada. É amor. É amor incondicional, é amor que perdoa. E se de fato nós perdoamos, nós precisamos esquecer, aleluia, o que nos machucou. E ali o Pai decidiu viver o momento. Quantas vezes nós vivemos remoendo as coisas? Quantas vezes nós voltamos ao passado? E Jesus já nos perdoou, e Ele precisa que nós dê lugar para Ele continuar trabalhando na nossa vida. É necessário recebermos o perdão divino de Jesus a cada dia. E entendendo que se falhou, se pecou, se deixou, o Pai, hoje Ele está dizendo que é dia de voltar, de se levantar e deixar Ele guiar os seus passos. É o tempo, é agora, é o momento. Porque vai chegar um dia que o Pai também não vai estar mais disponível. Então o tempo é agora. O tempo é agora. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a misericórdia do Senhor estão sobre as nossas vidas toda manhã. Aleluia. Às vezes nós não vamos entender os propósitos de Deus, os desertos, mas o Senhor está nos alertando que não é para nós ficarmos parados, com os braços cruzados. Precisamos levantar e dizer: eu vou é com meu Pai, o meu Pai está comigo, o meu Pai está me guiando, eu estou com meu Pai, e Ele não vai me desamparar. Aleluia, glória a Deus. É tempo de erguer a cabeça. Você tem um Pai, você não é órfão. Nós temos um Pai que vê tudo, que ouve tudo, que trabalha por nós, que nos livra do mal a todo momento. Nós temos um Pai que cuida de nós. Nós temos um Pai que quando nós chegamos a Ele, Ele nos abraça, Ele nos consola, Ele nos ajuda, Ele nos dá força. Quando nós dizemos: Senhor, eu não suporto mais, o Senhor está dizendo:
segurando nas suas mãos. Ai, decandarabassurianda labás. Quantas vezes nós temos medo? Quando nós, aleluia Jesus, nós nos escondemos. Às vezes muitos não nos vê chorando no nosso quarto, não conhecem a nossa dor, as nossas fragilidades, mas o Pai sabe onde dói, o Pai sabe a hora que vai te exaltar. Só permaneça na casa. Oh, aleluia! Permaneça na casa. Oh, Jesus, aleluia. Quantas portas fechadas, quantas pessoas que já desanimaram. O Senhor está dizendo: levanta, vai, mesmo que a porta esteja fechada, eu vou abrir, ninguém pode fechar. Mas tome atitude, vai atrás, porque o Senhor é contigo. Nós precisamos ter atitudes. Quantas pessoas desanimadas, deprimidas, já se entregaram a isso, já se entregaram à depressão, à ansiedade, à tristeza. Quero dizer para vocês, não é fácil, não é fácil, mas eu quero dizer: levanta-te, vai ao rumo da sua vitória, ao Pai. O Senhor tem a paz que você necessita, a calmaria que você necessita. Ele está dizendo: não cruze os seus braços, somente levanta e vai. Reaja, reaja. Esta prova não pode te matar. Essa depressão, essa ansiedade não pode te paralisar. Reaja, o Senhor está contigo. O Pai está dizendo: reaja. Oh, rabacalabachorebe-calabanahassui, ramanamanamanahassorabahai. Tem pessoas sendo levantadas através desta palavra, estão sendo reagidas aqui neste momento. Tem pessoas que estão agora recebendo o renovo da parte de Deus. Você que estava desanimado, que estava caído, o Senhor agora está te dando ânimo para prosseguir. Reaja. Aleluia. Está precisando de ajuda? Reaja. Fala ao Senhor o que você precisa. Senhor, eu não tenho força. Vai sem força mesmo. Senhor, eu não tenho palavras. Vai sem palavra mesmo. E diz: Senhor, eis-me aqui. Reaja, igreja de Deus. Oh, glória a Deus. Oh, maravilha. Ei, você que se afastou, eu não sei o que aconteceu. Não sei se foi uma palavra, se foi uma rejeição, se foi algo que você viu. O Senhor está te chamando agora. O Senhor está falando: volte, levanta, venha, venha. Aleluia. Nós não somos super-heróis, irmãos. Nós precisamos reagir. Nós não somos fortes o bastante. Quem nos dá força é o Senhor. Ei, você que se afastou, você não tem força. A sua força vem de Deus. Nós estamos aqui porque foi Deus que nos ajudou. Quantos de nós que estamos aqui teve que reagir para estar aqui? Nós precisamos ter atitude. O Senhor te chama agora. Você que se afastou, você que está desanimado, o Senhor está te chamando agora, falando para você: reaja. Levanta. Sou contigo, não temas, porque eu sou teu Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Deus é contigo, aproveita que ainda você está ouvindo a voz do Senhor.
Aproveita este momento, esta hora, porque vai chegar um momento que não vamos ter mais oportunidades. Então não se afasta. E eu quero dizer para você também que está firme, cuide-se. Cuide-se para que não caia. Cuide, se apega ao Pai. Aleluia, clama pelo Pai. Fique na presença do Pai. Irmã Gisele, mas eu não consigo, eu estou tão fraquinha. Fique fraquinha mesmo. Se esforça, te tem de bom ânimo, porque o Senhor vai te ajudar. O Senhor é conosco, o Senhor é conosco. Aleluia, todo mundo pode virar as costas, mas Ele jamais vai nos abandonar. Ele é conosco. Aleluia, Ele vai curar todas as feridas. Só que Ele quer de nós que nós venhamos se posicionar, que nós venhamos se levantar e dizer: Senhor, faça de mim um vaso novo. E agora, aleluia, para terminar essa história do filho pródigo, que Jesus está querendo nos ensinar. Ele quer nos ensinar que, por mais que muitos estão longe, que deixou a presença de Deus, está esbanjando aí no mundo de pecado e prazer, Ele está dizendo para nós aqui, que não importa os anos, os minutos que você se afastou, ou que você está vivendo nesta vida de pecado, Ele está chamando você de volta, porque não vale a pena você viver neste mundo. Não vale a pena você viver os prazeres deste mundo, porque eles passam. E aleluia, Jesus, e este mundo é cheio de frustração, e o retorno dele é árduo. É a morte eterna. Volte enquanto é tempo. Aproveite agora esta oportunidade. O Pai está te chamando para casa novamente. Tenha coragem, como aquele jovem, tenha coragem. Levanta. O que é seu, o Senhor vai te devolver. Vestes. Deus vai te dar uma festa linda, vai comemorar. E você vai ter, aleluia, Jesus, a oportunidade da salvação. Aleluia, abandona já este caminho de horror e volta aos braços do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, o Senhor está dizendo: levanta, levanta, porque eu estou te esperando. Venha, venha, aleluia, porque eu tenho alimento do céu para a tua vida. Aleluia, e nós que estamos aqui, vamos permanecer firme, trabalhando na seara. Nós que estamos aqui, aleluia, vamos nos cuidar, aleluia, porque o diabo ele está ao nosso derredor procurando para tragar, mas maior é o nosso Deus que nos guarda na ida, na volta. O Senhor nos proteja no deitar e no levantar, e vamos continuar em oração e vigilância, buscando a presença de Deus. Amém, aleluia. Quem recebe essa palavra, bate palma e dá glória